Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua nossa série sobre integrais impróprias em intervalos ilimitados. Esse é o vídeo 2 e ele é específico para quem já viu o vídeo 1. Então faz o seguinte, deixa seu like já nesse vídeo e se você não viu, corre para ver o primeiro vídeo dessa série para você ver todas as definições que eu vou usar aqui hoje, certo? Então, o que a gente quer responder no vídeo de hoje? A gente quer olhar para o seguinte problema. A gente quer analisar o seguinte, a convergência dessa integral imprópria aqui, da integral de meio até mais infinito de e elevado a menos x² dx. Se a gente fosse usar as definições que a gente viu no vídeo anterior, a gente sabe que para eu calcular essa integral, isso é igual a eu calcular o limite, quando t tende para mais infinito, da integral de meio até t, de e elevado a menos x² dx, certo? Só que aqui a gente tem um problema, porque essa integral aqui a gente não consegue resolver. Essa função e a menos x² dx, ela não tem uma primitiva conhecida em termos de funções que a gente saiba dizer quem são, certo? Então, a gente não consegue calcular esse limite diretamente. Então, mas vamos analisar o gráfico dessa função e a menos x² e ver se a gente consegue arranjar algum método de dizer, mesmo sem a gente conseguir dizer quem é essa integral, pelo menos dizer se esse limite existe ou não, ou seja, se essa integral é convergente ou não. Então, vou apagar aqui, essa é a definição. Mas a gente vai querer ver isso de outra maneira. Como é que a gente vai ver isso? Bom, desenhei aqui o gráfico da função e a menos x², a gente vê que essa função no 0 ela vale 1, no 1 ela vale e a menos 1, que é esse valor que está aqui, e ela vai para 0 quando o x vai para infinito. Ela é uma função par, então ela faz exatamente o mesmo para o lado de lá, mas para a gente só interessa o que acontece do meio para frente, certo? Bom, o que a gente está pedindo aqui é ver essa área que fica embaixo do gráfico da função de e a menos x² do meio para frente, é um valor finito ou é infinito? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Essa integral, ela é um valor, ou seja, ela é convergente, ou ela é infinita, ou seja, a área embaixo do gráfico é infinita? Bom, diretamente a gente viu que a gente não consegue resolver, porque a gente não consegue calcular o valor dessa integral. Mas eu já deixei desenhado aqui a função e a menos x. E eu vou comparar a área do gráfico embaixo dessa aqui com a área debaixo do gráfico da função e a menos x. A gente vê que a área ficaria embaixo desse pedaço azul aqui, né? Então, essa é a e a menos x. E a gente vê que, tirando essa parcela aqui, tirando esse pedaço que a área azul é menor do que a vermelha, do 1 para frente, a área embaixo do gráfico azul, que é do e a menos x, é maior ou igual à área do gráfico em vermelho. Ou seja, em termos práticos, se a gente fosse escrever isso aqui, a gente vê que a integral de 1 até mais infinito de e a menos x dx, que é a área embaixo do gráfico aqui em azul, né? Teria essa área inteira em azul aqui, isso é maior ou igual à integral de 1 até mais infinito de e a menos x² dx, ou seja, a área do gráfico daqui do 1 para frente em vermelho fica menor do que essa aqui. E essa a gente viu no vídeo anterior que essa integral é convergente, ou seja, essa integral é finita, a área é finita. Certo? Então, essa aqui é convergente. Bom, mas se a área embaixo do gráfico dessa função é finito, então a integral é convergente, e a área embaixo do gráfico dessa função fica um valor menor do que esse, essa aqui também é convergente. Certo? E como a gente viu no vídeo anterior, a convergência não importa o ponto onde eu começo,
Como essas áreas me dão a convergência dessa integral de 1 até mais infinito, a de meio até mais infinito também é convergente. Certo? Então, a gente consegue, de uma certa maneira intuitiva, dizer que essa integral é convergente comparando ela com a integral da função e a menos x. Essa a gente sabe que é convergente porque a gente já calculou o valor dessa integral no vídeo anterior, certo? Mas tá, isso serve só para esse exemplo? Não. Isso é parte de um teorema muito maior, que é o teste da comparação. E esse teste vai ajudar a gente a descobrir se certas integrais são convergentes ou divergentes, desde que a gente consiga comparar elas com outras que a gente já saiba o comportamento, como foi o caso daqui desse problema. Certo? Então, vamos colocar o teste da comparação aqui. A gente vai precisar de duas funções, f e g, definidas de um ponto a para frente, ou seja, no intervalo a até mais infinito, e funções que a gente consiga calcular, pelo menos definir a integral imprópria. Então, para isso, a gente viu que a f e a g precisavam ser integráveis em todo o intervalo tipo at. A gente calcula a integral de a até t e depois faz o limite quando t tende a infinito para obter a integral imprópria, certo? E a gente vai supor o seguinte, a gente vai supor que acontece o mesmo que acontecia com o nosso exemplo, ou seja, tem um ponto maior ou igual a A, de maneira que dali para frente, o que acontece? A função f fica maior ou igual a zero e a função g fica maior ou igual à função f. Ou seja, eu tenho duas funções que de um ponto para frente, uma fica maior ou igual a outra e essa outra fica maior ou igual a zero, que é o mesmo caso que a gente tem aqui. As funções estão definidas na reta inteira, nesse caso, mas a gente sabe que do 1 para frente, a função e a menos x fica maior do que a função e a menos x quadrado e elas todas são maiores ou iguais a zero. Então, desenhei uma outra situação, por exemplo, nesse gráfico. Eu tenho funções definidas do a para frente. Então, do A até o C, tudo pode acontecer, ou seja, veja que a vermelha representa o gráfico da f, então ela pode ser maior do que a g em algum momento, fica menor, passa a ser negativa, depois fica maior. A g pode começar menor, ficar negativa, só que tem um ponto, a gente vai supor que existe, que a gente vai chamar de C, e desse C para frente, elas satisfazem essa relação aqui, ou seja, ambas são maiores ou iguais a zero, e o gráfico da f sempre fica por baixo do gráfico da g. Então, nessa situação, nós temos duas possíveis conclusões, que é o seguinte: se a integral da função que está por cima, que é a g, converge, ou seja, se a área embaixo do gráfico da g é finita, também é finita a área embaixo do gráfico da função f que está por baixo. Ou seja, se a integral da g converge, a da f também converge. Então, se a função que fica por cima é convergente, a integral dela, a integral da que fica por baixo também é convergente. E a gente tem a outra implicação, ou seja, se a área do gráfico, embaixo do gráfico da função que está por baixo diverge, ou seja, se essa área aqui da região embaixo do gráfico da função f vermelha for infinita, por mais razão ainda, a área da de cima, que é maior, também é infinita. Ou seja, se a integral da f diverge, a que está por cima, que é a da g, também diverge, certo? No nosso exemplo, a gente usou com a f como sendo e a menos x ao quadrado e a g como e a menos x. O nosso a era meio e o nosso c era 1. O a era o ponto onde a gente estava começando a integral e o ponto a partir do qual elas ficam uma sempre menor ou igual à outra é o do 1 para frente. Certo? Então, gentinha,
lá nesse exemplo. Então, a gente tem esse teste que é super útil. Para aplicar esse teste, eu preciso saber. Eu preciso ter uma ideia de como é a integral que eu estou olhando. A gente vai ver alguns exemplos de como aplicar esse teste, certo? Então, a gente começa para mostrar de fato, usando o teste da comparação, que essa integral aqui converge. Então, a gente tem o seguinte, né? Vamos ver que se o x for maior ou igual a 1, então o x² é maior ou igual a x. Para um número maior ou igual que 1, o quadrado dele é sempre maior ou igual a ele. Então, se eu multiplicar essa identidade por menos 1, eu fico com menos x² é menor ou igual a menos x. E como a exponencial ela é crescente, ou seja, se eu aplicar a exponencial num valor e aplicar num outro valor que é maior do que ele, a exponencial preserva essa desigualdade. Então, a gente obtém e a menos x² é menor ou igual a e a menos x, certo? Então, as funções estão definidas do meio para frente, mas do 1 para frente a gente tem o seguinte. Então, o zero é menor ou igual que a exponencial de menos x², que é menor ou igual a e a menos x, para x maior ou igual a 1. Como a gente já sabe que a integral de meio até mais infinito de e a menos x dx é convergente, e por que a gente sabe que essa integral é convergente? Porque a gente viu isso no vídeo anterior, certo? Então, como essa integral é convergente, do teste da comparação, então, nós temos a função f no meio, a g é a função que está por cima, e a gente sabe que a integral da que está por cima é essa que é convergente. Então, a integral da função que fica por baixo. Então, segue aqui a integral de meio até mais infinito de e a menos x² dx é convergente. Certo? Então, com isso, a gente mostra esse exemplo. Vejam que do teste da comparação, o que eu mostrei para vocês, eu não demonstrei o teste, eu simplesmente fiz uma demonstração, digamos assim, intuitiva, dei uma ideia de por que o teste funciona. Demonstração formal matemática é um pouquinho mais complicada e fica fora do que a gente pretende fazer nesse vídeo, certo? Então, vamos passar para mais um exemplo para a gente ver e entender como é que funciona esse teste. Então, aqui a gente quer analisar a convergência dessa integral de 1 até mais infinito de 1 mais e a menos 3x sobre 5x dx. E veja, diferente do exemplo anterior, no primeiro exemplo eu pedi que você mostrasse que a integral converge. Então, você já sabia que para usar o teste da comparação e mostrar que a integral converge, você tem que achar uma função que fique por cima dela, cuja integral converge. Aqui o exemplo é um pouco diferente. Eu estou pedindo para você analisar a convergência. Então, a gente não sabe se a integral converge ou não. E aí, como é que eu faço? Para começar, você tem que ter uma ideia do que acontece com a integral. Então, a gente vê, a integral para convergir ou divergir não importa o ponto de começo. Então, eu só preciso ver o que acontece para valores de x muito grande com essa função aqui. Então, eu vou fazer um rabisco aqui, para a gente tentar entender como a gente aplica esse teste, mas daí depois a gente escreve bonitinho como é que seria a solução. Veja, né? O que acontece quando eu faço o limite de x tendendo para mais infinito? De 1 mais e a menos 3x sobre 5x. Certo?
A gente vê que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para mais infinito, esse limite é zero, certo? Mas não é muito isso que eu quero. A gente vê o seguinte, para x grande, então, se o x é grande, esse valor aqui, o e a menos 3x, ele vai para zero, certo? Então, esse valor é pequeno. Ou seja, ele é muito próximo de zero. E aí, essa função aqui, 1 mais e a menos 3x sobre 5x, como isso fica muito pequeno, ela fica como se fosse 1 sobre 5x. Ela tem esse crescimento aqui, certo? E aí, eu só preciso ver o que acontece com a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre 5x dx. Bom, esse 1/5 pode sair, né? Isso fica 1/5 da integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx. E essa integral a gente sabe o que acontece, porque a gente viu no vídeo anterior como é que a gente trata essa integral. Essa integral aqui são integrais do tipo 1 mais infinito, 1 sobre x elevado a p dx. E a gente viu, essa integral converge para p maior que 1 e diverge para p menor ou igual a 1. Como aqui o p é 1, essa integral diverge. Então, essa função se comporta como essa e a integral dessa aqui é divergente. Então, a gente tem uma ideia de que essa integral vai ser divergente. Para eu mostrar que ela vai ser divergente usando o teste da comparação, eu preciso achar uma função que fique por baixo dela, cuja integral eu sei que é divergente, certo? Então tá. Então, essa análise você vai ter que fazer e para você ficar craque nela, você vai ter que treinar em muitos exemplos, certo? Então, para você saber de início se você vai partir para mostrar que a integral é convergente ou divergente, você tem que mais ou menos ter uma ideia do que acontece com a função. Então, vamos lá. Essa função 1 mais e a menos x sobre 5x, veja, esse número aqui é sempre positivo, certo? Então, isso aqui é sempre maior ou igual a 1 sobre 5x. Se eu jogar isso aqui fora, esse número fica menor, porque esse número é um número positivo, certo? Então, e aqui, para qualquer x, aqui pode ser x real, mas para x maior ou igual a 1, vale essa desigualdade. Então, vou reescrever essa desigualdade melhor aqui. Então, a gente tem 1 sobre 5x menor ou igual a 1 mais e a menos x, menos 3x, eu coloquei x ali, mas era 3x, continua a verdade do mesmo jeito, sobre 5x, e isso é maior ou igual a zero, né? Isso fica maior ou igual a 1/5, que é maior ou igual a zero para x maior ou igual a 1, certo? Como a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre 5x dx, que é igual a 1/5 da integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx, ela é divergente. A gente viu no vídeo anterior por que ela é divergente. Segue, então, do teste da comparação. Que a integral de 1 até mais infinito de 1 mais e a menos 3x sobre 5x dx é divergente, certo? A integral da função que fica por baixo
é divergente, ou seja, a área embaixo do gráfico dessa função é infinito, então a área embaixo do gráfico da função de cima, que é a integral imprópria dela, também é mais infinita, ou seja, é divergente. Certo? Para completar esse vídeo, vamos fazer mais um exemplo para vocês verem como a gente aplica o teste da comparação. Então vamos analisar a convergência dessa integral aqui, integral de 2 até mais infinito de seno ao quadrado de 1 mais x² dx. Vejam que seno ao quadrado não tem crescimento, é uma função que fica limitada, fica entre 0 e 1. Então essa função aqui, seno ao quadrado de x sobre 1 mais x², quando x é grande, ela cresce como 1 sobre 1 mais x². E a integral de 2 até mais infinito de 1 sobre 1 mais x² dx, convergente. A gente viu no exercício anterior, no vídeo anterior também, que a integral aqui é convergente. Então, a gente tem uma intuição de dizer que essa integral aqui é convergente. E a gente tem mais ou menos uma ideia de qual é a função que a gente vai usar para comparar, certo? Então, essa é a ideia de como resolver. Agora, vamos escrever a resolução. Então, para x maior ou igual a 2, eu estou pegando 2 porque é onde a integral começa, certo? Mas isso serviria para outros valores de x também. A gente tem o seno ao quadrado de x sobre 1 mais x², isso é menor ou igual a 1 sobre 1 mais x², certo? E isso, como é o quadrado aqui em cima e esse número nunca é zero, isso é sempre maior ou igual a zero. Certo? E como a integral de 2 até mais infinito da função que fica por cima, que é 1 sobre 1 mais x² dx, ela é convergente, então segue do teste. Da comparação. Que a integral da função que fica por baixo, que é seno ao quadrado de x sobre 1 mais x² dx, é também convergente. Certo? Então, com isso a gente consegue analisar a convergência dessa integral. Então, o teste da comparação é uma ferramenta muito poderosa para a gente analisar a convergência de integrais sem precisar efetivamente calcular o valor dela. A gente, como o próprio nome diz, compara a integral da função que a gente tem com a integral de uma outra função, de maneira que a integral dessa outra função a gente sabe o comportamento, se é convergente ou divergente. Lembrando que, para garantir a convergência, eu preciso comparar a função com uma função que fica por cima dela, cuja integral é convergente. Se eu quero concluir a divergência, eu preciso encontrar uma função que fica por baixo dela, cuja integral seja divergente. E como é que eu sei para que lado eu vou? Se eu vou tentar mostrar que a função é convergente ou tentar mostrar que a função é divergente, eu tenho que ter pelo menos uma ideia intuitiva do que eu acho que acontece com aquela integral. Certo? E como é que a gente faz isso? A gente analisa o crescimento da função e vê mais ou menos se ela cresce como uma função cuja integral é convergente ou divergente. No próximo vídeo a gente vai ver um outro teste que segue do teste da comparação, mas ele tem uma aplicação, às vezes, até um pouco mais simples do que o teste da comparação. Certo? Então é isso e até a próxima.